Você já se perguntou por que parece que tudo à sua volta tenta te enfraquecer? Como se existisse uma força invisível determinada a te manter pequeno, calado e conformado. E se eu te dissesse que isso acontece justamente porque você carrega algo que eles jamais conseguirão controlar? Hoje você vai entender por que sua consciência, sua coragem e até mesmo sua dor são uma ameaça real para aqueles que manipulam o mundo nas sombras. Esse vídeo não é só uma mensagem, é um chamado. Um chamado para despertar, para romper com a ilusão e reivindicar o poder que sempre foi seu. Mas antes de continuar, faça agora 3 coisas fundamentais. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você garante que não vai perder nenhuma revelação como essa. E comente agora mesmo: eu aceito meu poder. Escreva isso nos comentários. Esse simples ato vai ecoar como um grito de liberdade e pode ser o começo da sua revolução pessoal. Imagine descobrir que toda a sua vida foi moldada por forças que nunca fizeram questão de se revelar. Não estamos falando de teorias conspiratórias vazias, mas de um controle silencioso, orquestrado com maestria ao longo de séculos. Os escolhidos são aqueles que acordam, que abrem os olhos para o jogo oculto por trás das aparências. E quando despertam, algo muda. O sistema, até então confortável em sua dominação, começa a tremer. A elite não teme armas ou revoluções barulhentas. O verdadeiro medo deles é o indivíduo que enxerga além das fachadas, que questiona, que se recusa a aceitar a realidade empacotada e servida como única verdade. Esse medo se manifesta de maneiras sutis. Eles não precisam usar correntes, pois já prenderam mentes, mas quando um escolhido desperta, ele começa a quebrar essas correntes invisíveis, e isso é perigoso. O despertar é contagiante. Um desperto inspira outro, e de repente o império construído sobre a ignorância e a aceitação começa a rachar. A elite sempre soube disso. Por isso, investiram tanto em distrair, dividir e entorpecer. A existência de alguém que caminha de cabeça erguida, que se recusa a seguir o fluxo, representa o fim iminente do controle fabricado. É neste ponto que o medo deles se torna mais evidente. Eles podem controlar estatísticas, manipular informações, construir realidades paralelas, mas não podem parar o avanço da consciência. Cada pessoa que desperta é um passo a menos para o colapso da mentira coletiva. E o que aterroriza os poderosos não é o grito do rebelde, mas o silêncio do desperto que observa, entende e age com sabedoria. Esse é o verdadeiro começo do fim. Vivemos em um mundo onde uma minoria invisível detém mais poder do que bilhões de pessoas juntas. Isso não é resultado do acaso, e sim de uma engenharia social meticulosa. 1% não chegou ao topo por merecimento ou genialidade, mas por heranças, estruturas mantidas por séculos e um jogo manipulado desde o tabuleiro até os dados. Esse pequeno grupo sabe que o poder real está na narrativa, em quem a conta como conta e quem acredita nela. E é por isso que o controle da informação, da cultura e da educação sempre foi prioridade. Eles não querem apenas governar. Querem moldar a percepção do que é possível, aceitável e desejável. A armadilha está justamente na naturalização dessa estrutura. Crescemos ouvindo que o mundo sempre foi assim, que desigualdades são inevitáveis, que sempre haverá dominadores e dominados. Mas essas são mentiras contadas tantas vezes que viraram dogmas. O verdadeiro poder está na capacidade de desafiar essas verdades fabricadas. Quando alguém começa a perceber que tudo foi desenhado para favorecer uns poucos e silenciar os demais, ele se torna uma ameaça ao status quo. Questionar a estrutura é o primeiro passo para desfazê-la. E o mais irônico é que, para manter esse castelo de cartas de pé, o 1% precisa do consentimento dos 99%.
Não um consentimento consciente, mas aquela aceitação passiva, alimentada pela rotina, pelo medo e pela distração. O poder deles não está na força, mas na ilusão. O momento em que essa ilusão é rompida, quando o povo percebe que sempre teve a força, é o momento que os verdadeiros donos do poder entram em pânico. Porque o que sustenta o império deles não são muros, mas crenças. E crenças, quando expostas, podem ruir como um castelo de areia. Se você está assistindo até aqui, saiba de uma coisa: grandes bênçãos estão se movendo na sua direção. O universo já começou a alinhar tudo. Oportunidades inesperadas, portas que pareciam fechadas e até mesmo aquela casa dos seus sonhos que você achava impossível. Tudo isso está mais perto do que nunca. E se essa mensagem está tocando o seu coração, mostre sua gratidão ao universo agora mesmo. Use o recurso Valeu Demais aqui do YouTube e envie qualquer valor, até $100, como um ato simbólico de reconhecimento. Não é sobre o dinheiro. É sobre dizer: eu recebo, eu mereço e eu honro o que está vindo. Esse gesto é como acender uma vela no meio da escuridão. Um sinal claro de que você está pronto para viver o que sempre foi seu por direito. Não é necessário exércitos ou revoluções em massa para abalar as estruturas do poder. Basta um indivíduo que enxerga, que se recusa a obedecer sem pensar, que rompe com padrões que todos aceitam cegamente. Esse é o efeito dominó. A queda de uma peça aparentemente pequena que revela a fragilidade de todo o sistema. O sistema teme esse indivíduo porque ele é imprevisível. Ele não segue ordens, não se curva a tradições tóxicas e, mais importante, ele inspira. Inspira outros a pensar, a questionar, a dizer não. E quando muitos começam a dizer não, a engrenagem para. A beleza e o perigo do efeito dominó estão no exemplo. Um escolhido não apenas resiste, ele vive de forma diferente. Ele mostra que é possível sair da caixa, escapar da armadilha mental, e isso fere mais do que qualquer ataque direto. O sistema sobrevive pela conformidade, e o inconformado com sua existência desmonta a ideia de que não há alternativa. A elite sabe disso. Por isso, ela isola, ridiculariza ou tenta neutralizar quem foge do script. Mas o estrago já está feito. Uma semente foi plantada e ela não pode mais ser desplantada. Cada escolha fora do esperado, cada passo fora da linha, é um lembrete para os outros de que há caminhos inexplorados. É por isso que um desperto é tão perigoso. Ele mostra que os limites são ilusórios. Ele não luta apenas por si. Ele é a faísca que acende a mente adormecida de outros. O sistema, para se manter, precisa que todos permaneçam cegos, mas basta que um enxergue para que o véu comece a cair. Por gerações, famílias inteiras viveram aprisionadas em ciclos de dor, silêncio e submissão. São padrões que se repetem. Violência normalizada, medo passado como herança, sonhos enterrados por conveniência. O sistema não criou esses ciclos. Ele os aperfeiçoou. Alimentou suas raízes até que ninguém mais questionasse sua existência. Mas, de tempos em tempos, nasce alguém que decide romper com tudo. Essa ruptura é dolorosa, solitária, mas absolutamente necessária. É o início da verdadeira liberdade, aquela que começa dentro. Quebrar um ciclo é como se lançar ao desconhecido. Não há mapas, apenas intuição e coragem. Quem o faz geralmente é visto como rebelde, ingrato, exagerado, mas essa é apenas a reação dos que ainda estão presos. Porque romper com o ciclo é um espelho incômodo. Ele mostra a todos que era possível ter feito diferente, que o sofrimento não era destino, era escolha. E essa revelação assusta. Por isso, os quebradores de ciclos são atacados, rejeitados e muitas vezes odiados. Eles representam tudo o que os conformados temem: mudança. Mas o impacto de um ciclo quebrado vai além do indivíduo.
Ele reverbera em todas as direções. Uma geração inteira pode ser curada a partir da decisão de uma única pessoa. A liberdade interior se torna inspiração coletiva. Quando alguém diz basta, ele não apenas se liberta, ele convida outros a fazerem o mesmo. E o sistema, que se alimentava da dor, começa a enfraquecer, porque ele não sabe o que fazer com quem não tem mais medo. Desde a infância, somos ensinados a respeitar certas figuras, símbolos e estruturas. Mas o respeito que nos pedem é, na verdade, obediência disfarçada. O sistema se construiu como uma entidade intocável, inquestionável, quase divina. Mas a verdade nua e crua é que sua autoridade é uma ilusão. Ela só funciona porque acreditamos nela. Não há nada de sagrado em hierarquias baseadas em medo e manipulação. Elas só se mantêm de pé porque milhões aceitam, sem perceber, serem parte da engrenagem. O poder do sistema está nos olhos de quem vê. Quando você começa a enxergar que a estrutura que te controla é feita de regras arbitrárias, mantidas por tradição e conveniência, o feitiço se desfaz. Você percebe que nada é imutável, que tudo pode ser questionado. E aí começa a verdadeira revolução, aquela que acontece dentro da mente. O sistema teme essa percepção mais do que qualquer insurreição, porque uma mente que pensa é uma mente que não se curva, e quando uma mente se liberta, ela contagia as demais. O segredo do controle sempre foi a aceitação cega. Por isso, os despertores da consciência são os mais perigosos. Eles mostram que a autoridade é um teatro, e que você pode sair do espetáculo quando quiser. Não é preciso gritar ou lutar com força física, basta parar de acreditar. E esse gesto, silencioso mas poderoso, é o que mais assusta os que controlam. Porque quando você para de jogar o jogo, o tabuleiro perde o sentido. Há algo em você que transcende definições, que escapa às tentativas de rotulagem e controle. Essa energia única e irreproduzível é justamente o que mais assusta quem vive da dominação. Porque ela não pode ser comprada, manipulada ou contida. É uma força que não depende de aprovações externas, títulos ou aparências. Ela emana de um lugar profundo, ancestral, que carrega a verdade de quem você é, sem as máscaras que o sistema exige. E esse brilho, esse magnetismo autêntico, ameaça a lógica da submissão silenciosa. O sistema sobrevive da escassez, de afeto, de propósito, de identidade. Mas a sua energia é abundante, ela transborda. Quando você se conecta com ela, você quebra o ciclo da dependência. Você se torna inteiro, e inteiros não são controláveis. A elite precisa que você duvide de si mesmo, que acredite ser pequeno, errado, insuficiente. Porque sabe que, se você se lembrar de quem realmente é, eles não terão mais como te segurar. O verdadeiro poder não se impõe com força bruta, ele se revela quando você se alinha com a sua verdade mais profunda. E o mais belo e perigoso é que essa energia se espalha, é contagiosa. Quando alguém se vê livre, autêntico, desperto, algo muda nas pessoas ao redor. As correntes começam a incomodar, as grades se tornam visíveis. Você vira um espelho do que é possível ser fora do controle. Por isso tentam te calar, te desmoralizar, te fazer sentir estranho. Mas não é você que está deslocado, é o mundo que se acostumou com a prisão. E sua simples existência prova que há outro jeito de viver. Solidão nem sempre é falta de companhia. Às vezes, é uma estratégia. O sistema sabe que a união entre os despertos é uma ameaça letal à sua estrutura. Porque enquanto você estiver sozinho, vulnerável, questionando sua sanidade ou seu valor, ele ainda tem poder sobre você. Mas se você encontrar outros que veem o mundo como você, que sentem as mesmas incoerências, que também se recusam a aceitar o inaceitável, algo extraordinário acontece. Forma-se um campo de força, uma resistência invisível, mas inquebrável. É por isso que tudo ao seu redor é projetado para dividir.
Famílias, amizades, comunidades são corroídas por ideologias, preconceitos e distrações. O sistema lança mão de tudo: comparações, inveja, culpa, julgamento. Tudo para impedir que os despertos se reconheçam, porque uma vez que se encontram, não há volta. O isolamento não é um acaso, é uma arma. Mas também é um indício de que você está no caminho certo. Se te fizeram sentir estranho, fora do lugar, é porque você é a peça que não se encaixa no quebra-cabeça da obediência. Mas essa sensação de solidão não dura para sempre. Os que despertam acabam se encontrando. São atraídos por frequência, por ressonância, por verdade. E quando se conectam, não é apenas uma amizade que nasce, é uma aliança. Uma rede de consciência que desafia a estrutura em silêncio, com amor, com coragem. A união entre os despertos é a centelha da mudança. E é por isso que o sistema, desesperadamente, tenta impedir que ela aconteça. Nos ensinaram que viver com medo, escassez e dor é parte da existência humana, que a vida é dura, injusta e que não há o que fazer além de se conformar. Mas e se tudo isso for mentira? E se a opressão não for uma inevitabilidade, mas uma construção? O sistema quer que você acredite que a desigualdade é o estado natural das coisas. Mas sua existência prova o contrário. Você não apenas sobrevive, você quebra as regras, floresce em terreno árido, cria luz onde só havia sombra. E isso é insuportável para quem precisa da escuridão para reinar. Você não segue os caminhos impostos. Não aceita que o sofrimento seja sua identidade. E cada vez que se levanta, mesmo ferido, você mostra que a dor não te define. Isso desmonta toda a narrativa da elite. Porque se você, com tudo contra, consegue romper o ciclo, outros também podem. A opressão, então, deixa de ser um destino e passa a ser uma escolha. E essa constatação é perigosa. É por isso que tentam te desmoralizar, te silenciar, te fazer sentir errado, porque sua presença diz ao mundo: não, isso não é normal, não é natural. E eu sou a prova disso. Você é o lembrete incômodo de que há outro caminho, de que não é preciso viver ajoelhado, com medo, em silêncio. Você é a negação viva do sistema. Por isso, sua liberdade é revolucionária. Você mostra que a dor pode ser superada, que o medo pode ser enfrentado e que o impossível pode ser real. Não com discursos, mas com a vida, sua vida. A dor, por si só, não é nobre. Sofrer não é sinal de virtude, mas o que você faz com sua dor é o que define quem você se torna. O sistema espera que a dor te quebre, te cale, te prenda. Ele se alimenta de corações partidos, de almas apagadas, de espíritos vencidos. Mas quando você escolhe transformar sua dor em força, quando você ergue sua história como bandeira em vez de ferida, tudo muda. O sofrimento, que era ferramenta de controle, vira combustível de transformação. E isso, o sistema não sabe como lidar. Eles sabem infligir dor, mas não sabem como impedir alguém de renascer dela. E é aí que você se torna um enigma perigoso. Você não só sobreviveu, você floresceu, e com isso você mostra que os instrumentos de opressão podem ser subvertidos, que o mesmo fogo que deveria te consumir pode ser usado para iluminar o caminho de outros. Sua dor se transforma em coragem, em consciência, em ação. Você vira um catalisador. Cada cicatriz sua se torna uma lição, e o que deveria te silenciar agora te amplifica. A elite teme essa transmutação. Porque uma alma desperta pela dor é impossível de controlar. Ela conhece os limites do abismo e escolheu não viver ali. Ela viu o pior e escolheu o melhor. Ela não apenas se liberta, ela liberta os outros. E isso é uma revolução que não pode ser contida. A dor que era prisão vira asa, e você que antes era vítima agora é farol. O sistema adora um inimigo previsível, aquele que grita, protesta, se debate dentro do campo delimitado.
Porque enquanto você estiver lutando dentro das regras deles, eles ainda estão no controle. A verdadeira ameaça surge quando você simplesmente para. Para de jogar o jogo. Para de tentar vencer uma batalha projetada para te consumir. E começa a criar algo novo. Esse é o momento em que você deixa de reagir e começa a existir por inteiro. E isso, para os donos do tabuleiro, é inaceitável. A desobediência verdadeira não é barulhenta, é criativa. Você não apenas diz não, você constrói um sim possível. Você abandona o campo de guerra e ergue um jardim. Enquanto eles se alimentam do caos, você cultiva a paz. Enquanto eles vendem medo, você oferece clareza. Isso desmonta toda a lógica da dominação. Porque o sistema precisa de conflito para existir. Ele precisa que você lute. Quando você escolhe não mais lutar, mas criar, ele se torna irrelevante. E é aí que a revolução real acontece. Não nas ruas, mas nas escolhas diárias. Nos gestos simples que constroem outro mundo. Quando você cria alternativas, mostra que viver sem o sistema é não apenas possível, é desejável. A elite pode lidar com protestos, mas não sabe o que fazer com pessoas que simplesmente caminham para outro lugar. Você não derrotou o sistema, você o tornou obsoleto. O poder não teme respostas, teme perguntas. Respostas podem ser moldadas, direcionadas, manipuladas, mas uma pergunta honesta, sincera, tem o poder de desestruturar séculos de mentira. E é exatamente isso que você representa. Uma pergunta viva, ambulante, que caminha pelas ruas e obriga os outros a se perguntarem também. Por que aceitamos isso? Quem se beneficia com essa dor? E se houver outro caminho? Essas interrogações são como vírus para o império da opressão, que só se mantém em pé pela inércia e pela ignorância. Você não precisa discursar, convencer ou berrar. Basta existir. Basta tomar decisões que desafiem o script que tentaram te impor. A sua vida, quando vivida com consciência e intenção, se torna uma crítica profunda ao status quo. As pessoas olham e se perguntam: como ele pode viver assim e eu não? E esse momento de dúvida é o começo do fim para o império da mentira. Porque a dúvida é a rachadura que anuncia o colapso. A elite teme esse momento mais do que qualquer protesto, porque sabem que uma vez que alguém começa a pensar por si, não volta atrás. O sistema sempre apostou na repetição, no adestramento, na aceitação passiva. Mas você é a exceção. Você inspira perguntas. Você coloca em xeque as verdades eternas que foram empurradas goela abaixo por gerações. E cada mente que se abre, cada olho que se ergue, é uma peça a menos sustentando o castelo da opressão. O império treme quando as perguntas começam a surgir. Porque nenhuma ditadura sobrevive ao pensamento livre. Se há algo que o sistema não suporta, é aquilo que ele não pode prever. Ele sobrevive do controle. Padrões de comportamento, consumo, pensamento, tudo é metrificado, esquadrinhado, categorizado. Mas você foge dessa lógica. Você age pelo instinto, pela intuição, pela consciência viva. Não está preso a algoritmos, regras ou cronogramas. Você flui, e isso é perigoso, porque onde há fluxo, há vida, e onde há vida, há liberdade. Ser imprevisível é ser incontrolável, e nada aterroriza mais uma estrutura de poder do que alguém que ela não consegue classificar. O sistema tenta o tempo inteiro te empurrar para dentro de caixas. Te rotula, te estigmatiza, te tenta com a falsa promessa de pertencimento. Mas você não pertence. Você existe. Você não se limita. Você expande. E essa expansão foge das planilhas, das estatísticas, dos planejamentos, da dominação. Você é uma variável solta em um sistema que só funciona com peças obedientes. É o erro de cálculo, o desvio do script. E isso desmonta toda a pretensão de controle que eles tentam manter. Ser imprevisível é ser livre.
É não ser programável, não ser substituível. E você é isso, uma centelha de caos criativo que quebra as engrenagens da mesmice. Sua liberdade não está apenas no que você faz, mas em como você é. Enquanto tentam entender seus passos, você já está em outro lugar. E nesse movimento, nesse deslocamento constante, você se torna inalcançável. E é aí que o sistema entra em pânico, porque não se pode dominar aquilo que não se entende. Vivemos em uma era onde tudo precisa ser dito, exposto, postado. Mas há um poder que o sistema não compreende, o silêncio estratégico. Eles confundem a ausência de barulho com fraqueza. Acham que se você não está respondendo é porque foi vencido. Mal sabem eles que o silêncio pode ser a arma mais poderosa de todas. É no silêncio que você observa, entende, planeja. É nele que você se recarrega, que escolhe os próximos passos com sabedoria. Enquanto esperam que você reaja, você se torna imprevisível. O sistema adora reações. Ele vive do caos, do confronto, do impulso. Ele quer que você responda no calor da emoção, porque assim ainda está dentro do jogo deles. Mas o silêncio te coloca fora do alcance. É uma pausa que perturba, uma ausência que incomoda, porque mostra que você não está desesperado. Está presente, mas inacessível. Está em movimento, mas não ao alcance das garras do controle. E esse tipo de postura desestabiliza, desorganiza, porque não há o que atacar quando não há alvo visível. O silêncio grita quando é carregado de consciência. Ele comunica firmeza, presença e estratégia. E nada assusta mais os controladores do que alguém que sabe esperar, que sabe recuar sem ceder, que sabe desaparecer sem se perder. Porque esse alguém, quando reaparece, transforma tudo. A pausa é o prenúncio da virada. E a elite, no fundo, sabe disso. Por isso, teme tanto o seu silêncio. Porque dentro dele mora a próxima revolução. Você não é só uma pessoa. Você é uma ideia viva, um manual ambulante de como é possível viver fora das grades. Sua trajetória é uma ameaça justamente porque ela é visível, replicável, real. Você é a prova de que não é necessário se curvar para viver, de que é possível existir com dignidade, mesmo fora dos moldes, e isso os desespera. Porque o sistema sobrevive enquanto as pessoas acreditarem que não há alternativa. Mas aí vem você, caminhando por um outro caminho, vivendo outra lógica, e tudo começa a ruir. Tentam te silenciar, te descredibilizar, te apagar, porque se te enxergarem como você realmente é, um exemplo, outros vão querer seguir. Vão ver que podem fazer o mesmo. E o controle perde o sentido. Você não precisou derrubar ninguém, nem tomar o poder. Só precisou ser. E isso basta. A liberdade, quando vivida, é um convite silencioso. E por isso, o sistema teme tanto quem não faz barulho, mas deixa rastros. Porque rastros viram caminhos, e caminhos viram êxodos. Você é o plano que não estava previsto. É a equação que não se encaixa, mas resolve o problema. E enquanto tentar te diminuir, o sistema revela o quanto se sente ameaçado, porque sabe que não pode conter o que já foi descoberto. E você já foi. O mundo viu. E uma vez visto, o manual da liberdade não pode ser desescrito. Sua vida é a fagulha que acende outras. Isso eles nunca poderão apagar.